Bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre solo, só que hoje o nosso assunto ele vai estar voltado para os impactos das atividades humanas. Nós vamos observar o seguinte, que quando o ser humano ele utiliza muito, quando eu falo de ser humano, eu estou voltado assim, principalmente para a agricultura e para a pecuária, tá? Então vamos supor assim, quando esse agricultor ou pecuarista ele utiliza muito determinado espaço de um terreno, esse terreno ele vai ficar pobre em nutrientes, tá? Gerando assim, vamos supor assim, prejuízos ao solo. Vamos observar na primeira imagem, você está observando aí que o agricultor ele preparou bem esse solo para o plantio. Na segunda imagem, você vai observar que aí nós já estamos falando de agropecuária, tá? Ou seja, o pecuarista, no caso, ele nesse terreno onde ele está rico em nutriente, aí ele passa a fazer criação de gado aí. Então, tanto na primeira situação quanto na segunda, esse solo ele vai ficar empobrecido com o passar do tempo. Na primeira imagem, a gente vai observar que com o plantio, esses vegetais vão retirar o nutriente necessário para o seu desenvolvimento, deixando esse solo pobre. No segundo exemplo, a gente vai ver que os gados eles vão pisotear esse terreno aí, ele tornando-se compacto, improdutivo para a agricultura. Na terceira imagem, nós vamos observar que aí foi feita escavação no solo, por exemplo, para construir uma estrada, foi derrubado árvores, foi passado máquinas, onde esse solo ele ficou também, digamos assim, com alguns danos, causando assim alguns danos ao meio ambiente. Na próxima imagem, logo a seguir, nós vamos observar, se você observar direitinho aí, a pessoa fazendo uma escavação no solo, fazendo com que esse solo ele fique totalmente desprotegido, tá? Quando eu coloco assim desprotegido, porque houve o desmatamento, houve a escavação, então com essa escavação, com a chuva constante nessa região, então essa escavação aí ela vai tornando o solo cada vez mais fraco. Na próxima imagem, né, onde você percebe aí a questão da árvore, você vai perceber que com a derrubada também você vai observar que o solo ele vai ficar totalmente desprotegido, ou seja, os raios solares vão passar a filtrar diretamente no solo, porque não tem mais as copas das árvores para proteger contra os raios ultravioleta. E esses vegetais que ficaram desprotegidos, você vai perceber também que ele vai ter dificuldade em se desenvolver, eles podem até resistir, porque ele vai, digamos assim, ele vai sobreviver a uma alta temperatura, baixa temperatura, então também ele vai ficar desprotegido, tá? Não é que ele não vai produzir o seu alimento, ele vai produzir, só que em menor quantidade. E na próxima imagem que você vai estar observando, aí você vai ver que houve um grande desmatamento seguido de vários incêndios, porque o agricultor, quando ele derruba as árvores, ele vai queimar. Quando ele queima, ele está liberando uma grande quantidade de gases para o meio ambiente. E além do mais, os seres que ali vivem naquele terreno, eles vão ser prejudicados, vão ser mortos. O seu habitat ali vai estar sendo destruído, tá? Então, este é o nosso assunto de hoje. Segue a nossa atividade. Olha o que você vai fazer na nossa primeira parte do exercício. Diz assim, devemos
preservar o ambiente. Observe a gravura e risque o que não for da natureza. Você olha direitinho a imagem e você vai observar. Aquilo que não for da natureza, você vai riscar, tá? Próxima, nós temos, vamos colorir o meio ambiente. O que é saudável para o homem viver? Aí nós temos as duas situações. Você só vai pintar aquele local que é saudável para o ser humano viver. Próxima questão, desgaste do solo. Que nome recebe o desgaste do solo provocado pela ação do vento e da chuva? Veja bem, como eu falava ainda agora há pouco para você, se tem um terreno onde esse terreno ele vai ser desmatado, aí ele vai ter alguma consequência. Aí nós temos erupção, erosão ou ebulição. Então aí você vai observar que vai acontecer a erosão, porque esse solo ele vai ficar totalmente desprotegido. Na próxima questão, por que o desmatamento provoca o desgaste no solo? Então nós vamos perceber que ele vai provocar o desgaste no solo, porque ele vai ficar totalmente desprotegido, tá? Não tem mais as copas das árvores para eles proteger o solo. E na última questão do nosso exercício, pede para você marcar VOF de acordo com as questões verdadeiras. Aí nós temos aí a imagem onde você vai ler as questões. Por exemplo, diz assim, as queimadas ajudam a adubar o solo? Se for verdadeiro, você coloca V. Se for falso, você coloca F, tá? As queimadas representam pior forma de destruição para o solo? Tá? Então essa é a nossa atividade. Assim que você terminar, você pode estar postando pra gente.